pela peregrinação terrena, baluarte seguro porque se regem todas as entidades celestiais, para sua contínua evolução e progresso. Bendita seja a cruz que salvou a humanidade. Homens e mulheres, ainda uma vez, não vos esqueçais jamais dos deveres que decorrem da crença no divino crucificado. Facilmente se enchem os olhos de lágrimas, ao pensar em tantos sofrimentos cruciantes, por que passou Jesus. Facilmente vibra a natureza ao recordar a humilhação, a dor, o sofrimento físico e moral do Divino Mestre. Facilmente se comovem as massas, ao escutar a palavra eloquente de um grande tribuno, realçando o valor da tragédia do Calvário. Mas, ter em mente a razão desse sofrimento, saber o que é necessário fazer para que esse sofrimento aproveite em totum, coletivo e individualmente a humanidade, disso não se preocupa o homem. Alguns, por mero formalismo, nesta data, comparecem aos lugares onde se prega a respeito da paixão e, voltando para as suas casas, entendem haver cumprido um dever, mas, dias após, de nada mais se recordam. Aguardam a Sexta-feira Santa do ano vindouro, para novamente mergulharem o pensamento na treva luminosa do Calvário. Não é esse o espírito. O exemplo do morto do Calvário ficou gravado nas páginas da história. Lede o Novo Testamento, lede os evangelistas e vereis que a cruz foi simplesmente o epílogo do martírio constante do Divino Mestre e Jesus passou pelo mundo a sofrer. A ingratidão de uns, a falta de crença de outros, a traição daqueles que lhe eram chegados, a falta de fé dos que deviam ter muita, tudo isso e mais a injustiça dos seus julgadores, tudo isso, foi o sofrimento constante, contínuo do Divino Mestre. Esse sofrimento foi sempre um crescendo acelerado, até que raiou a hora em que, com um beijo foi traído e entregue às mãos dos homens. E vós, criaturas humanas, que conheceis esse sacrifício, que sois criados desde as faixas a ouvir constantemente dos lábios das vossas mães, a história dolorosa do Messias, vós, homens e mulheres, chegados à idade da razão, quando mais profundo deveria ser esse sentimento, quando mais enraizada deveria ser essa gratidão, vos mostrais falhos, crendo por trás da cortina, não vendo a luz divina. Minhas irmãs amadas, uma palavra ecoou ainda há pouco, neste recinto, a voz de uma pecadora infeliz. Não vos sirvam de exemplo aqueles conselhos, ficai sabendo, antes de mais, que era uma alma sofredora. Muito sofreu aquele coração, muito sofreu aquele espírito, por externar ideias contrárias à moral, que é o apanágio das mulheres. Sede mulheres cristãs. Prezai a vossa dignidade, acima de tudo, prezai vosso bom nome, a vossa honra, a honra dos vossos esposos, a dignidade da vossa família. Colocai tudo isso em primeiro plano, porque assim fazendo, obedecereis a moral traçada por aquele que é o Senhor dos Senhores, que pode legislar, porque é o primeiro a cumprir a lei. E vós, maridos, velai pela felicidade das vossas esposas. Tende cuidado com a direção que dais às vossas vidas, porque, por cada um de seus sofrimentos, por cada uma de suas noites de sono, perdidas por vossa culpa, por cada uma de suas lágrimas, por vossa culpa ainda, tereis de dar contas um dia. Ai de vós, verdugos, ai de vós carrascos, ai de vós que arrastais a inocência pelo caminho do erro, apontando a porta do vício. Bem-aventurados vós outros, que viveis para o vosso lar, que amais as vossas esposas e filhinhos, que sois carinhosos e bons para com elas, sabendo que mulher não tem a experiência do homem, porque o homem experiente sabe que a sua esposa, sendo uma mulher, não tem a experiência para discernir entre o bem e o mal, devendo, pois, ampará-la nas suas moléstias e fraquezas. Foi a companheira que Deus lhe deu, para ser amada, para ser querida. Bem-aventurados vós, quando assim pensais. Tereis esposas dignas, porque merecereis. Minhas irmãs,
A vinda de Jesus ao mundo foi a promessa de Deus que se realizou, promessa de muitos séculos atrás, a promessa do Onipotente feita a realidade que o homem viu. A vinda de Jesus foi a salvação do gênero humano. Caminhai pelos seus passos, segui os seus conselhos, pela sua bondade, pela justiça que ele exemplificou, pela caridade de que ele deu testemunho, pelo amor com que ele amou. Vivei assim, honesta e piamente, religiosos, cumprindo o vosso dever se quereis ser bem-aventurados à face de Deus, e, se o homem vos perseguir, se a sua ingratidão não compreender a vossa virtude, Deus a verá. Deus compreenderá, Deus aceitará o vosso sacrifício. Louvado seja o Senhor por tão grande dádiva, a vinda de Jesus. Louvada seja a cruz, onde mais alto vibrou o sentimento de amor de Jesus pela humanidade. Bendita seja a cruz, que de instrumento vil, transformou-se em instrumento de crença. Bem-aventurada seja a cruz, porque eleva a criatura humana até as culminâncias do martírio. Bem-aventurada seja a cruz, porque nela espiou o Cordeiro Imaculado do Senhor. Minhas queridas amigas, não seja somente hoje que a paixão vibra em vossos pensamentos. Tende sempre diante dos olhos a imagem emanada desses braços abertos na cruz, simbolizando o verdadeiro amor, abrangendo a humanidade sofredora. Que a sua paz perdure nos vossos espíritos, hoje e por todo sempre, para a felicidade completa de todos os vossos espíritos. Que assim seja. Tiago. Graça. A graça divina do Senhor Jesus inunde a vossa alma daquela suavidade que tonifica, que sustenta, que conforta e encoraja. A graça do Senhor, sem a qual o ânimo desfalece, a coragem vacila, a fé não tem recursos. A graça do Senhor, sem a qual o mais forte se sente fraco, o mais desejoso não espera e o mais paciente desespera. A graça do Senhor que inunde as vossas almas para que a fortaleza da fé, cada vez mais firme, se torne inabalável contra os embates inimigos. Vós sabeis, meus queridos irmãos e minhas prezadíssimas irmãs que estáis, como espíritas, neste mundo, representando o Cordeiro em meio de lobos. Digo, se sois espíritas convictos, porque espíritas de convenção, não podem entrar neste juízo. Espíritas verdadeiros, aqueles que consagram os seus dias, as suas forças, os seus pensamentos, a sua atividade, na luta tremenda da luz contra a treva, espíritas sinceros que colocam o amor de Jesus acima de todos os outros amores. Assim, de posse dessa graça infinita e salutar, emanada do Divino Mestre, encontrarão forças em todas as ocasiões, para resistir, para esmagar, para triunfar, para prosseguir, até o infinito, essa batalha incruenta da treva contra a luz e vice-versa. Soldados intemeratos da causa do bem, esses olharão sempre para a frente, divisando algo que a providência lhes apontou, crendo como bons servidores, para alcançar a meta que têm em vista. Os fracos, os pusilânimes, esses se deixarão ficar para trás, esses levarão mais tempo, porque um dia, também, as suas asas que se tornarão mais fortes, e o seu voo mais acelerado, até alcançarem as culminâncias que outros mais cedo alcançaram pelo arroubos da verdadeira fé. Meus amigos e meus irmãos, conquistar a graça do Senhor é dever de toda alma espírita. Conquistar essa graça serena, suavizante e forte que impele o espírito sempre para diante, não obstante os tropeços, as dificuldades da carreira terrena em prol dos bens celestiais. A graça é um dom, mas é um dom conquistável por todos os sinceros. A graça torna a alma varonil, a graça torna o espírito passível do sentimento cristão, como pôs Madalena à altura de Teresa de Jesus. A graça torna a criatura humana capaz de alcançar, pelo pensamento, os páramos da glória celestial. A graça prepara o indivíduo para as grandes bênçãos. Conquistai-a, pois. Jesus não é avaro desse dom. Jesus tem, certos, seus tesouros de graça para distribuir a todos os desejosos dela.
A graça é dada fartamente a todos aqueles que têm aspirações de amor, de ternura, de idealismo celestial. Vós que não possuís ainda a graça, buscai conquistá-la. Buscai esse dom celestial, que será o conforto das vossas almas, nas grandes dores. Jesus, no Horto das Oliveiras, quando a sua fronte celeste gotejou sangue pelo trabalho insano da sua mente, teve a graça do Pai a confortar-lhe o ânimo. Ele, a graça, conquistou a graça pela prece, pela exteriorização do seu espírito, pela atração do próprio Deus. E a graça baixou sobre ele e ele se sentiu, não somente homem, mas homem-luz. Vós, também, podeis, meus caros irmãos, receber esse grandioso dom, que Deus tem reservado para todos aqueles que aspiram às luminosidades do infinito. E hoje, neste momento em que o estudo das dores foi explanado diante de vós, ensinando-vos a compreender o bem sofrer e o mal sofrer, devo dizer-vos que, em vosso meio, a graça se poderá fazer e sentir-se todos vós, com o pensamento uníssono, numa vibração contínua, forte, elevardes o pensamento ao infinito, rogando nesse instante ao Pai da Luz, ao Pai onipotente e Senhor da verdade eterna que faça com que essa graça baixe luminosa e pura sobre todos vós, a fim de que o verdadeiro amor das coisas celestiais entre na vossa alma em jorros, a fim de que esse mesmo amor brote exuberadamente em vossas palavras e justifique-se no vosso gesto. Assim, as paredes modestas deste recinto poderão conter as emanações da graça celestial, caindo sobre todos vós, porque entre vós há uma alma pura e santa, que vibra neste próprio instante, cuja inocência chama os clamores divinos, cuja irradiação atrai a irradiação do infinito, cujo pensamento suave e doce não tem mancha, cuja suavidade é tão patente que se faz sentir em todo o vosso meio, cuja sinceridade vem de longa data se firmando, cada vez mais, e ainda hoje transparece não obstante curtir os verdes anos da inocência. Sede vós, pois, meus amigos, assim também cheios de graça, sede também humildes, ternos, caridosos e bons, porque a palavra do Mestre foi, se vos fizerdes pequenos como as criancinhas tereis entrada no meu reino. Iluminados sejais todos vós pela boa intenção dos vossos pensamentos, neste instante, que eu posso coligir pela irradiação que externam os vossos espíritos, pela sinceridade palpitante da vossa fé. Permita o Senhor que esse instante de fé, de esperança, seja cada vez mais radiante em todos vós, a fim de que a graça que baixa do alto tenha repouso sobre todos vós e que nunca se afaste do ponto central que hoje atraiu. Iluminados sejam os vossos espíritos, bendito seja o santíssimo nome do Senhor, e que a paz suave e doce do Cordeiro Imaculado repouse sobre todos vós, bem como a sua graça. É a palavra do seu servo, que humildemente confirma sua fé no sangue precioso daquele que um dia o derramou sobre a cruz do Calvário, para, no terceiro dia ressurgir radiante e puro, cada vez mais vivo, mais eterno se é possível, mais infinito, mais verdadeiro por ser a própria verdade. Paz do Senhor com todos vós. Ismael. Sobre a impureza do mundo. A paz divina do Salvador beneficie as vossas almas, conservando-as naquela tranquilidade que é o privilégio das almas puras. Quanto se faz necessária a luz do Senhor no ambiente da terra? Quanto se faz necessária a caridade de Jesus neste mundo de miséria e dor? Quanto se faz necessário o amor do Salvador para com as ovelhas desgarradas do seu rebanho? Almas presentes, no corpo e fora dele, para quem Deus formou as moradas celestiais, vós, herdeiros e co-herdeiros dessa fortuna que não se estraga, desses bens que não perecem, dessa riqueza que não foge, vós, almas, cristãs, em espírito e em matéria, conservai a vossa crença firme naquele que vos pode salvar de todo mal. Mundo pecador, ingrato, mundo de perdição, mundo de tentações e dores, mundo de sacrifício e prova,
Como tu traz nas tuas teias enganosas os sem fé, as almas vacilantes, que, sem um momento de reflexão, sem a preocupação do futuro, olhem apenas para esse presente tortuoso que tudo oferece. Mundo ingrato que crucificaste a Jesus, mundo que assististe o sacrifício dos mártires, mundo que ris da dor alheia, quanto és culpado dos desvios da mocidade, da quebra de dignidade dos homens, do deslize das esposas e das virgens. Quanto és culpado porque tu, cercando-os desse ambiente pernicioso de esperança fictícia, cercas a humanidade na teia tenebrosa da ilusão, aparentando uma felicidade que na realidade não possuis para rires, depois, sarcasticamente, do sacrifício das tuas vítimas. Meus caros amigos, quando a noite desce, quando as sombras envolvem o vosso planeta, horas destinadas ao repouso do corpo que trabalha, horas destinadas à emancipação provisória dos espíritos na carne, se vos fosse permitido, almas cristãs, penetrar nesses antros abjetos onde se prostitui a virtude, onde o caráter se corrompe, onde certos meios abjetos são tolerados e até preconizados, vós almas cristãs, vos encheríeis de horror pela prostituição de corpos e de espíritos que existe nessas masmorras infectas de vício, da podridão do mau exemplo. Quantas mães choram lágrimas de dor pela perdição dos filhos que criaram com o seu leite, que sustentaram com o seu amor, que embalaram com o seu sorriso e que velaram com os seus prantos. Quantas ovelhas saírem altas horas e não voltarem. E o tempo a se escoar, os relógios a medirem as horas e a noite a parecer eterna e o filho naquela ilusão. Quantas esposas, mártires do amor dedicadas e puras, consoladoras dos seus esposos, passam noites amarguradas a esperar aquele que não vem, porque as horas destinadas ao repouso, ao sossego do lar, à mansuetude, ele as dedica ao pano verde, à estrada tenebrosa do vício, ao tinir horripilante das moedas. E o dinheiro que devia servir para o amparo das famílias, para o leite do doente, para o alimento da criança, escoa-se para o bolso dos pecadores, dos homens sem coração. Mundo, como és ingrato! Não foi para isso que Deus te formou. Tu tinhas o livre-arbítrio, tu foste feito para a escola do espírito, para o progresso da vida, para a prova, para a experiência, não para a prostituição e o vício. E assim lá se vai a mocidade estragando os verdes anos, preparando um futuro macilento e triste, como acabastes de ver o exemplo neste instante. E assim lá se vão os homens, pelo abuso dos tóxicos, pela jogatina desenfreada, pela corrupção dos caráteres, lá se vai o homem, caminho afora da perdição, lá se vai a mulher esquecida de que Deus a formou para a rainha do lar, mãe exemplar, para conforto do seu esposo, para a caridade que deve ser fecunda em seu espírito, viva, a palpitante vibração do seu ser. Ah, imundo ingrato, ah, mundo cheio de perdição, sobre ti baixe a graça do Senhor, o poder de Jesus, sobre ti raia o verdadeiro cristianismo para a manifestação dos espíritos e por conseguinte, o verdadeiro espiritismo, única alavanca que te pode suster neste despenhadeiro íngreme em que te precipitas, única âncora de salvação que te pode segurar para escapares do pélago profundo da perdição em que te afundas, única esperança radiosa que te aponta a estrada do infinito para onde o teu espírito, liberto, poderá um dia ascender. Meus caros amigos e meus irmãos, quanto é doloroso para quem frequenta outros lugares afora deste ambiente, para quem visita as paragens onde reina o amor, onde reina a solidariedade, onde reina a verdadeira caridade cristã, onde a pureza é o elemento primordial, quanto é doloroso visitar tudo isso, todas essas grandezas, todas essas belezas, conhecer de perto todas essas virtudes, e depois visitar o nosso mundo onde reina tudo quanto vós sabeis que reine tudo mais quanto não se pode dizer. É doloroso, e triste, por isso um apelo para os homens espíritas, um apelo para a mulher brasileira espírita, em nome desse amor cristão, pelo qual tantos mártires foram imolados,
Em nome desse cristianismo regenerador, em nome desse espiritismo que é a realização da promessa do Divino Mestre, em nome de todos esses ideais sublimes, guerra, guerra sem tréguas a todos os vícios. Guerra à perdição dos sofredores, guerra à perdição dos caracteres. Mãos fortes, seguras, certeza a todo aquele que protege o fraco, que procura amparar a crença para que o seu progresso não vacile, procure encaminhar a virtude para que não se manche no lamaçal do vício. A todos esses, paz, proteção divina, graça de Deus. A todos esses a promessa do infinito, do íntimo da alma, e como sempre despeço-me desejando-vos paz. É muito vosso amigo José Dácio. Conselhos preciosos. Seja louvado o nome do Senhor Jesus. Na alegria, como na dor, na felicidade como na desventura, na prosperidade como na adversidade, seja louvado, em tudo, o santíssimo nome de Jesus. Todos vós, aqui presentes, tendes em vossas vidas coisas a resolver, dificuldades, tristezas, atrapalhações, coisas enfim que, muitas vezes não podeis revelar uns aos outros, mas que, em confidência com os vossos guias, deixais transparecer francamente, rogando seu auxílio. E fazeis bem. No recesso da consciência, guarda a criatura humana, um fundo de reserva, de fé, de crença, que é o seu baluarte, a sua força nos tempos cruéis da adversidade. A exemplo dos varões cristãos que, na adversidade se mantiveram, sempre firmes, valorosos nas atrincheiras da fé, vós também, mantendo-vos sempre na vanguarda da fé espírita, testemunhando, perante o mundo, que ser espírita é ser cristão, ser espírita é saber resistir à adversidade, ser espírita é não cair no laço da tentação do mal. Mas, cada um de vós, que tem a sua consciência, que tem o seu senso comum desenvolvido, a sua razão esclarecida, embora ainda juvenil, deve, antes de mais, consultar a sua consciência, em todos os momentos em que a sua vontade estiver em litígio com uma outra vontade. E, quando a voz da consciência se manifestar serena e calma, que seja ouvida sem discussão, porque já foi dito aqui, mais de uma vez e ainda hoje repito, é pela consciência que se manifestam as vozes dos vossos guias. A consciência aponta o dever, a consciência aponta o caminho a seguir, a consciência acusa o defeito, sempre com critério. Fechar os ouvidos à sua voz, é proceder levianamente. Vós todos que ouvis as preleções contínuas daqueles que baixam propositalmente para vossa instrução, nunca vos esqueçais de que ouvir, receber, acarreta responsabilidades sobre os vossos espíritos, maiores do que as daqueles que não ouvem, que não escutam e, por conseguinte, não podem reter. Nós, os espíritos do outro plano da vida, procuramos, insistentemente, cercar-vos de uma proteção relativa que vos guarda de uns tantos ou quantos ataques provenientes da treva, mas a nossa ação, muitas vezes, não se pôde estender como poderia, porque os vossos próprios fluidos, os vossos próprios desejos, as próprias emanações do vosso espírito afastam a influência salutar com que nós procuramos acautelar. Sim, como pode a mulher receber a instrução moral e religiosa, quando se afasta do meio onde poderia recebê-la? Como pode o homem conservar em pureza o seu pensamento, se ele é o primeiro a guiar os seus passos para os lugares de emanações impuras? Vede, vós, portanto, meus caríssimos amigos, que se muito temos o dever de vos dar, não podemos, contudo, dispensar a vossa cooperação. Sem ela, por melhores que sejam os nossos desejos, nada podemos realizar. A vontade é um elemento de indiscutível valor. Por conseguinte, quem deseja, quem quer, pode. Quando não se quer, quando não se deseja, é claro que não se pode. Assim, meus caros amigos e minhas amiguinhas, todos vós que necessitais da presença dos vossos guias para o amparo dos vossos passos, recordai-vos de que as vossas ações, não sendo pautadas pelo desempenho moral que nós vos ensinamos, não podem ter,
em absoluto, a nossa aprovação e, por conseguinte, se vós quereis caminhar sós, tendes que tropeçar em muitas pedras. Conselho de amigo e de amigo sincero que deseja o progresso desta casa, aquele que, de coração trabalhar para o progresso do asilo espírita João Evangelista, aquele que se dedicar com vontade, com amor à santa causa do espiritismo cristão, a esse Deus amparará, não obstante todas as atribulações da vida, não obstante todas as dificuldades a vencer, a esse nós somos gratos, porque, fracas criaturas da terra não podem fazer muito, mas podem fazer bastante com a sua vontade, com a sua dedicação, com o seu amor. Mas aquele que deseja transformar-se em verdadeiro obstáculo da propaganda espírita, melhor lhe fora, como disse o Cristo, que lhe houvesse atado uma mão ao pescoço e deixado-o afundar-se. É a palavra do Mestre. Igualmente, aqueles que penetrem nesta casa para se adiantarem, para progredirem, para elevarem os seus espíritos acima do mundanismo que reina na fé, esses contarão sempre com a proteção incondicional dos seus protetores, mas aqueles que desejam todos os dias, pisar aos pés todos os conselhos dados pelos protetores do espaço e, ainda, em conversa íntima, criticarem os seus conselhos, desrespeitando os seus mandamentos, desrespeitando os conselhos que lhes são dados desinteressadamente, com todo amor, fazendo mau juízo e seduzindo os mais fracos pelo mesmo caminho, para esses dói piedade, porque um dia abrirão os olhos à custa das dores, à custa dos sofrimentos, à custa de muita mágoa e pesar. Falo-vos com sinceridade, porque é privilégio do meu ser. Não sei ser de outra forma. Gostaria de fazer como outros que têm luz própria, que são bastante elevados, para trazer conselhos salutares e luminosos, envoltos na túnica do perdão, da bem-aventurança, do amor de Deus, mas, ou talvez, pela minha própria imperfeição, ou por me achar muito saturado destas coisas comezinhas da terra, de ver e sentir, hei de falar-vos tal como sou, imperfeito, sim, mas imperfeito, condenando sempre o erro, condenando sempre o perjuro, condenando sempre a hipocrisia. Que Deus vos ilumine, que Deus vos ampare e proteja e vos faça ver claro nessa noite tenebrosa que envolve a terra, e para vós que cresceis dentro desta casa, luz e caridade cristã, a fim de que os vossos passos, na trilha do bem, sejam uma realidade. Deus vos guarde do veneno com que vos procuram saturar as almas ímpias. Saturai-vos da crença espiritual, que é o alimento das almas sequiosas de luz. Que a paz do Senhor fique com todos vós. Neri. Fé espírita. Muito desejo que a fé espírita cada vez mais esclarecida, vá conquistando adeptos na terra, como no espaço. Não a desejo apenas, com a ideia de fazer prosélitos, mas a desejo com a ideia sincera de conquistar almas para o meu Jesus. O Espiritismo tem a nobre tarefa de pregar o verdadeiro cristianismo entre os homens, porque o cristianismo falso que o mundo conhece, tem o brilho do fogo fátuo, enquanto que o Espiritismo cristão, tem o fogo das grandes potências. Espiritismo, meus amigos, é a verdadeira caridade, caridade que se estende ao corpo necessitado e atinge a alma ainda não purificada. Assim, nesta breve palestra que tenho convosco, neste instante, eu vos concito, meus irmãos devotados à verdadeira fé, crendo que sejais em toda a vida leais e verdadeiros. Incito-vos, na altura de uma verdadeira fé espírita, porque a fé que se acomoda aos usos e costumes, perde o seu brilho. A fé que se amolda às necessidades terrenas, às acomodações da sociedade, não é uma fé que atinja a grande altura. A fé socialista, a fé convencional, não é agradável a Deus. Mas aquela que se comprova espírita, pelas realizações, pelo sacrifício, esta é a fé que agrada ao Senhor. Que Deus tenha fé iluminada, acesa nos vossos espíritos, não para que o mundo a veja, mas para que Jesus, penetrando no vosso íntimo, descortine, nessa claridade de fé, o seu perfil,
gravado em vosso próprio coração. Que não tenhais o amor do Divino Mestre gravado nos vossos lábios, mas que o tenhais comprovado nos hábitos cotidianos de cada um de vós. Continuai nesse trabalho em que principiastes com tanto ardor, com tanto afã, com tanto interesse, continuai sempre, dando mostras de verdadeiros batalhadores da causa cristã. E que o Espiritismo, vitorioso nos vossos espíritos, vitorioso nos vossos corações, seja também vitorioso nas vossas vidas diárias. Paz e luz a todos os crentes de boa vontade. Neri. Acautelai-vos. Irmãos amados meus, desejo que a paz do meu e vosso Salvador repouse em vossos lares, para o benefício dos vossos espíritos e daqueles que vos cercam. Desejo que essa paz seja duradoura e firme, não oscilando qual bandeira ao vento. Desejo que os vossos espíritos, orientados nas palavras evangélicas, e iluminados pelo fulgor da fé, possam aspirar essa salvação profunda que traz a felicidade das almas em meio das tempestades terrenas, em meio das dificuldades, em meio das intranquilidades da época. Se a vossa fé for firme, segura, sólida e esclarecida, o vosso proveito será pessoal e, para que não dizer, coletivo. Portanto, o exemplo de uma fé bem orientada atrai a confiança dos demais e lhes faz, também, antever, para prêmio dessa fé, a felicidade que lhes advirá, caso tomem igual deliberação. Não lamenteis aqueles que sofrem, não desespereis por ver os vossos sofrerem. Não duvideis da felicidade prometida àqueles que sabem padecer com fé. Compreendei, antes, a palavra do Divino Mestre, que aquele que sofre por amor do seu nome, pela sua fé, terá o seu galardão. De que serve ao homem, é a palavra do Divino Mestre, ganhar todo o interesse mundano, toda a felicidade da terra, se com ela perdeu os interesses da alma. Nós, constantemente, estamos a desenrolar, na presença dos homens, o quadro das suas vidas futuras, dependentes da orientação da vida presente. Constantemente nós mostramos que o homem colherá na eternidade o fruto semeado na vida temporária. Tal seja a semente, tal será o fruto. E vós, que sois crentes espíritas, que professais essa revelação com verdadeira convicção, guardai-vos de embaraços na luta diária, e quando isto que o mundo chama desgraça vos bater à porta, procurai sempre compreender a causa desse sofrimento. E quando não virdes no presente uma causa que justifique isto que vos parece uma desventura, estais certos de que se prende ao futuro a solução dessa causa, como se radica no passado a sua origem. Porque, raciocinai comigo, que aproveitaria Deus fazer sofrer toda a espécie de provações morais a uma criatura que dedica os seus dias inteiros à prática da verdadeira caridade? Não seria uma incoerência da parte daquele que dirige o universo, de quem, com um sopro pode destruir todo e qualquer contratempo? Não seria uma incoerência cercar de espinhos, de agudos abrolhos, de dores, de pesares e contratempos, a quem dedica a todos os seus dias, todo o seu pensamento à prática daquilo que poderia ser agradável ao seu Senhor? Permitir que essa mesma criatura, tão temente a Deus, tão altruisticamente devotada ao bem, seja ferida no ponto mais sensível do seu ser, emprestando-se-lhe, muitas vezes, sentimentos que não possuem, vezames de pensamentos ofensivos, de calúnias. Vis. Que prazer tem o Senhor em tal consentir? É uma incoerência. E por que não dá a Deus o prêmio dessa dedicação? Por que não permitir que todos esses tenham vida folgada, feliz e vivam para a caridade, não tenham pesares, sejam fortes como o ferro, tenham a resistência do aço, tenham energias superiores aos demais homens? Por quê? É porque, meus caros amigos, tudo quanto se prende às provações, às dores, ao sofrimento, tem sua raiz no passado, tem sua razão nesse véu oculto que a caridade de Deus não permite seja desdobrado diante das vistas fracas dos homens de pouca fé. Assim, não lamenteis os que sofrem. Procurai, antes,
sondar com que espécie de estigma ocorre o sofrimento. E vós, que sois robustos, que sois sádios, que tendes envergadura para as coisas materiais, que sois resistentes, compreendei a verdade, podeis ter corpos robustos, sádios e espíritos fracos e imprestáveis. Podeis ter uma orientação feliz para a vida temporária e estardes completamente afastados da meta que os vossos espíritos terão de alcançar um dia. E, assim, é como que um aviso, como um clarim retumbantes aos vossos ouvidos. Acautelai-vos. Guardai os interesses espirituais. Guardai impoluta a vossa fé e preparai, desde já, o caminho para alcançar a morada feliz que Jesus foi preparar para vós. Se custardes a lá chegar é porque perambulastes pelo caminho, sem acertar com a linha reta que é o caminho mais curto. E, se rapidamente puderam os outros alcançar tudo, não porque sejam preferidos, é a fé, é a coragem, é a resignação, é o olhar fito nesse porvir radioso que, um dia, também será vosso. Meus amigos, deixo-vos este conselho e volto com a amizade fraterna que vos dedico, é confiante nessa fé que vos encorajo. Sempre avante. Sempre resolutos. Por norma, a caridade e o amor do próximo. Deus fique com todos vós. Max. Pobreza e riqueza. Amados irmãos e filhos do Senhor, que a paz bendita do Salvador perdure convosco. Não sabeis vós, meus amigos, que pobreza na terra é riqueza nos céus. E não sabeis vós, meus amigos, que riqueza na terra é pobreza no além. O que é riqueza na terra? Ouro, tudo quanto com ele se pode comprar, fortuna, o que equivale a repetir a mesma frase, o que com ela se pode comprar. O que é pobreza na terra? Indigência, falta de meios, muitas vezes até falta de subsistência, ausência de um leito para dormir, falta de comodidade, sofrimentos e dores. Pobreza na terra, pobreza que, às vezes, atinge a miséria. O que é riqueza no espaço? A riqueza no além é a felicidade, é a paz, o sossego, a luz, a glória. E o que é a pobreza no além? A pobreza no além é a miséria espiritual, é a ausência da felicidade, é o tormento do remorso, é a lamentação do tempo perdido, é a sede insaciável do saber que não pôde ser mitigada por não saber onde está a fonte. Bem diversa é a sede de saber na terra, para a sede do saber no infinito, bem diversa é a riqueza da terra, para a riqueza do além, bem diversa é a miséria terrena para a miséria espiritual. Por isso mesmo, meus caros amigos, aquele que pena na terra, que sofre dores, que não tem fortuna, que é um mártir aos olhos do mundo, pode ser um feliz, um rico no reino celeste, tanto que, também o que nada nos faustos da grandeza na terra pode ser um faminto nos céus. Aprendei, meus amigos, as belíssimas lições do Evangelho. Evangelho é esse monumento de sabedoria, essas páginas inspiradas pelo próprio Cristo, essas lições que jamais deveis esquecer, esses ditames que deveis procurar recordar, essa exortação partida do Divino Mestre, essa ciência que outra alguma pode ultrapassar. Aprendei Evangelho, meus amigos, aprendei Evangelho segundo o Espírito, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espírito arrancado à letra. É a interpretação exata do dizer do Mestre e não vos envergonheis quando o mundo vos apontar como espíritas, vós que tendes experiência do mundo, que sabeis que os seus prazeres têm de ser de um fim doloroso, fechai os olhos à fortuna, à riqueza que o mundo oferece, tudo isso tem ressabos de fel. As glórias mundanas são tintas de sangue, as próprias medalhas que os heróis trazem ao peito são medalhas conquistadas, é certo, com bravura, mas à custa do mandamento quebrado não matarás. Portanto, os heróis da terra podem ser criaturas de boa vontade, mas podem ser também os miseráveis da eternidade. Meus amigos, quem quer ser espírita deve lembrar-se de que espiritismo é caminho do cristianismo, que espiritismo nasceu dentro do cristianismo e que cristianismo vive dentro do espiritismo. Assim,
vós que amais o Divino Mestre, cada um no seu feitio, vós que consagrais a Jesus a cultura da vossa grande fé, lembrai-vos de que Jesus dentro do Espiritismo é figura inapagável, é o sol circundado de astros, é a luz derribando a treva, é a sabedoria destruindo a ignorância, e a inteligência subjugando a estupidez. Sim, meus caros amigos, para serdes grandes amanhã, espiritualmente falando, começai por serdes pequeninos hoje. Não sejais orgulhosos. O orgulho é a serpe venenosa que se oculta a traiçoeira no seio do homem, que nele se aquece e dele se nutre para propriamente mais tarde poder cravar-lhe o dente venenoso e destruir toda a sua felicidade. O orgulho causa separatividades, o orgulho levanta barreiras à própria fé, o orgulho diminui o caráter do homem, o orgulho é um vício tão hediondo que mister fora arrancá-lo da superfície da terra, para que não medrasse a sua semente daninha, mas, sem luta não pode haver vitória, é preciso que ele exista para que o homem vença. Meus amigos, estudai, aprendei, ilustrai as vossas inteligências, não esqueçais os dotes do coração, lembrai-vos sempre de que há alguém necessitando mais de vós. É triste pensar que ninguém precisa de mim, diria eu. É um prazer especial da alma lembrar-se de que aquela pessoa necessita do nosso esforço. Não devo abusar, meus amigos, a doutrina não é dar sacrifício, é voluntária e quando se encontra a docilidade, vontade, sacrifício até, por isso mesmo não se deve abusar, mas se manter a disciplina firme, segura, mas branda e serena. Se eu vos digo, amai-vos uns aos outros, eu também vos preciso amar e o faço, dedico-me a vós, por isso mesmo e por amor desse amor, devo parar. Que a paz bendita do Senhor e Mestre fique com todos vós e a mim não abandone, para que possa servir ao meu Senhor por todos os séculos, por toda a eternidade. Tiago. Humildade. Paz, minhas amiguinhas e meus queridos irmãos, paz e luz. O adorno mais belo do espírito, a veste encantadora e pura que o envolve em seu esplendor é a humildade. O espírito humilde ascende com velocidade aos páramos mais elevados do infinito. O espírito douto, sábio é aquele que, pela sua perseverança no estudo, alcança a glória do saber. Nem sempre esse saber é isento de manchas. Ele pode alcançar o brilho do sol, mas, ainda assim, o próprio sol tem manchas. O saber, por conseguinte, é louvável, é grandioso, é belo, mas há perigos em que as suas asas mal seguras derretem-se ao calor das grandes alturas. A humildade é o apanágio dos espíritos bons. Para se alcançar o seio de todas as venturas, para alcançar a felicidade verdadeira se faz necessário que o espírito se revista da brancura da neve, da frescura do arminho, da maciez da açucena, e, todos esses predicados, pertencem à virtude excelsa da humildade. Enquanto o homem não souber olhar para a altura, reconhecendo a altura divina daquele que a deixou momentaneamente para descer ao lodo da terra em busca das almas humanas, a fim de encaminhá-las para essa mesma altura, enquanto o homem não se habituar a olhar para o alto, esperando que de lá as bênçãos celestiais o confortem, pois a sua presença nas adversidades é o remédio para os seus males, enquanto o homem assim não fizer, longe estará do verdadeiro caminho que conduz à felicidade duradoura. Para aquele que é humilde, o servir é um prazer. Todas as vezes que se lhe oferece oportunidade em servir aqui ou além, esse alguém tem um prazer íntimo dentro de si mesmo, porque vê que, embora na sua miséria, na sua pobreza, talvez até na sua desvalia, ainda é útil a quem quer que o seja. Enquanto o orgulhoso não se rebaixa a servir os seus irmãos, porque entende que a sua pessoa é que deve ser objeto de todos os desvelos, de todas as atenções, de todos os cuidados, de todo o apreço, o humilde não se julga merecedor de receber esses desvelos, esses carinhos, e, quando os recebe sabe ser agradecido, e, quando há um dever por parte de quem quer que seja, ele recebe com humildade e agradece. Meus amigos e minhas amiguinhas, tenho a experiência de longas peregrinações terrenas,
tenho sido portadora de grandes vidas, vidas tortuosas, vidas dolorosas, vidas sem proveito, vidas desperdiçadas, vidas de sacrifícios. Finalmente, graças à misericórdia divina, passei todas as provas, provas concernentes ao corpo e provas atinentes ao espírito, provas aflitivas, dolorosas, provas de amargura, de mágoas profundas no coração, provas que cruciaram o meu espírito por tal forma que assemelhava fugir de mim o sacrário divino. Mas, graças a Deus, vencida a tentação do orgulho, a minha alma se sentiu humilde e na humildade encontrou o verdadeiro meio de caminhar para a luz. E, assim humilde, eu peço sempre ao meu Senhor para que, desta forma, também faça com que aqueles a quem protejo, aqueles a quem amo, sejam também humildes, para que possam colher os louros que vêm dessa felicidade. Minhas amiguinhas e meus irmãos, a ninguém torneis mal por mal. Dominai os ímpetos da vossa natureza orgulhosa, não procureis com palavras duras ferir corações que vos amam, que se internecem por vós, que procuram fazer a vossa felicidade. Não retribuais com expressões grosseiras, carinhos que vos são concedidos do íntimo da alma. Sede humildes, pois a humildade exalta o espírito enquanto que o orgulho, a arrogância, o rebaixa à condição de escravo. Que vale ter orgulho na terra, procurar superar todos os seres e ganhar lugar ínfimo no além. Melhor será servir na terra, com o coração humilde e bom, a ninguém se julgar superior e se fazer, assim, merecedor da aprovação daquele que também soube ser humilde, de coração. É uma exortação partida de um coração humilde, é uma exortação de alguém que assiste sempre convosco e que caminha ao pé de vós, quando menos o suponde, e presencie os vossos atos quando talvez nem vos lembreis do meu espírito, os vossos pendores, os ímpetos do vosso gênio, o modo com que vos tem tratado, às vezes, tudo testemunho e, fazendo-o, não vos estou repreendendo, porquanto, aos meus olhos, eu vos digo, meus prezados amigos e minhas irmãs, o orgulho ronda em derredor de vós e procura vos empolgar como se fosseis uma presa fácil de empolgar. Não deixeis que isso aconteça, sede humildes, generosos e tende corações propensos ao bem, porque Deus abate o orgulhoso e exalta o humilde. Que a sua paz suave e doce repouse em todos vós, e que sintais os eflúvios dessa humildade que parte de Jesus e que deve ser completada em vosso meio, para que possais viver a verdadeira vida dos espíritos cristãos. Que assim seja. Bianca. Da limpeza do coração. Bem-aventurado o homem cujo coração é limpo das impurezas deste mundo. Bem-aventurado o homem cujo cérebro não maquina pensamentos desonestos, cujo espírito não se coaduna com as imperfeições e impurezas do mundo em que vive. Bem-aventurado o espírito que, se elevando acima das torpezas e iniquidades da terra, procura na mansão celestial aurir os fluidos necessários à sua elevação, em sentido espiritual, afetivo, sábio, profundo e religioso. Bem-aventurado o homem que, buscando semear na terra mancheias de caridade, a piedade, o fervor cristão, ganha para si mesmo um futuro prometedor, cheio de bênçãos radiosas nos altos planos siderais do infinito. Bem-aventurado aquele que põe a sua felicidade sobre o alicerce da verdade da caridade cristã. Espiritismo é a ciência, é a religião, é a fé que contém em si a chave que abre as portas dos páramos celestiais. Espiritismo é a ciência que encaminha o homem pela vereda da justiça e da verdade. Espiritismo é a fé, cuja luz morredora, atravessando o vale das sombras da morte, brilha com mais forte esplendor além da campa. Espiritismo é a religião que, preparando o coração do homem para o recebimento da semente da caridade, faz com que o homem seja na vinha do Senhor, elemento produtivo de grande valor. Salve, pois, doutrina profunda, salvadora, nobre, que fazes do ímpio um justo, que fazes do ateu um crente, que fazes do perverso um bom, que fazes do mentiroso um verdadeiro, que fazes de um cego um iluminar. Salve, pois,
Espiritismo. Convenci diante de ti as mentalidades fortes da Terra, que nada mais são do que átomos de inteligência ao perambularem pelo espaço infinito. O que é a ciência na Terra? O que é que a constitui? Não é a verdade. Perdoai a dureza de expressão. A verdade na Terra é a mentira disfarçada com a capa da mais refinada hipocrisia. A verdade na Terra não fuge em seu verdadeiro fulgor, porque, afastada dos homens pela sua falta de atração, se mantém elevada, nobre, em outros mundos distantes do vosso. E, por que não soube o homem reter a verdade, quando ela própria, em pessoa, aqui permaneceu? Por quê? Porque a verdade, brandindo o látego da palavra, condena o seu escândalo permanente, condena a sua injustiça, condena a sua falta de sinceridade, condena o seu vício tremendo de hipócrita. Meus amigos, vivamos para a luz, vivamos para a verdade. Lembremo-nos sempre de que aquilo que faz ruído lá fora, muitas vezes não tem valor igual àquilo que a nossa consciência guarda aferrolhado dentro dos seus escaninhos discretos para que o homem não veja, mas que ofende, diretamente, a pessoa do seu Criador. Acaso aquele que rouba um pão para matar a fome dos seus filhos, porque o trabalho não lhe dá o bastante para manter a sua prole, erra mais do que o homem opulento, para quem nada falta, para quem o luxo é hábito diário que, todavia, ainda não satisfeito com ele e ainda por meios que não convém declinar-se a posse daquilo que não lhe pertence. Acaso o mendigo, ladrão, a quem a justiça terrena lançou mão e encaixotou no cárcere de uma prisão sem ar e sem luz, é mais criminoso do que aquele que pode em suas carruagens, sustentando um luxo que não lhe pertence, gastando ouro que não é seu e perante quem o mundo se curva reverente. Meus amigos, a diferença é uma, é que este que não deu escândalo público para o homem, o deu solene para o seu Deus. O mandamento diz tácito respeito ao rico como ao pobre. Se este violou a lei talvez inconscientemente, sem medir o alcance do seu crime, enquanto que o outro violou a lei conscientemente, propositadamente e procura, ainda, sob o manto da hipocrisia, parecer um grande, não se segue, por isso, que seja menos culpado. Meus caros amigos e meus irmãos, pregai sempre aos quatro ventos a verdade tal qual o Cristo pregou. Sejamos diante do nosso Deus criaturas sinceras, criaturas verdadeiras e não respeitemos mais do que as leis divinas as leis do mundo. Respeitemos, acima de tudo, as leis do nosso Criador, porque essas são as leis que nos hão de julgar eternamente. O homem é falível, o homem pertence à terra, a lei divina pertence a Deus. Vivei, pois, meus caros amigos, em caridade uns para com os outros, evitando o escândalo e nunca procurando que alguém venha a ser envolvido na trama escandalosa que o mundo tanto aprecia, por influência nossa. Antes, que a nossa vida seja motivo de prazer para o nosso guia, para o nosso Deus, muito embora desagrade ao homem. Vivamos em paz, procuremos viver retamente, mas, quando a nossa fraqueza nos arrastar ao caminho tortuoso, fora da linha, tenhamos a coragem precisa para ainda voltar à linha que é direita. Não procuremos lançar poeira nas faces dos nossos guias. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos vós, que a sua luz resplandeça sobre vós e sobre mim, seu servo, a fim de que possamos servir cada vez mais, com maior caridade, com maior justiça. Viana de Carvalho. Piedosos conselhos. Jesus, doce e meigo, Cordeiro do Senhor, padrão de glória, luz do espaço, sol de justiça que brilhas em todo o universo, que chovam todas as tuas bênçãos sobre os teus filhos, como a chuva que rega a terra e a beneficia. Que assim como a terra é lavada na água abençoada das chuvas que caem, assim sejam as almas dos homens lavadas em teu precioso sangue, para que possam permanecer livres do pecado, gloriosas e felizes no seio amantíssimo de Deus, o Criador. Amigos meus, eis-me mais uma vez entre vós, tenho prazer em fazê-lo. Quando me chamais no aura benfazejo que vos seca,
em emanações de amor e paz, como que meu ser se vola para vós, descendo em rápida espiral, até encontrar o pouso necessário no íntimo dos vossos corações. Bem-aventurado seja Espiritismo, que põe em contato o mundo dos espíritos com o planeta da Terra, morada da humanidade encarnada. Bendito seja Espiritismo, que encaminha o homem para a verdadeira pátria, ensinando-lhe o caminho direito pela justiça, pela verdade, pela caridade, sem as sinuosidades da hipocrisia, do fausto, da grandeza, das impurezas que cercam o ambiente terreno. Bem-aventurado seja Espiritismo, porque abre os olhos dos homens a uma esperança prometedora de eterna paz, esperança que se transforma em fé, esperança que se traduz em caridade, esperança que é o expoente das mais altas virtudes, que culmina nos planos siderais do infinito. Meus amigos, não vos atormenteis no mesquinho planeta em que vos encontrais. Se aqui tendes dores, se aqui suportais tristezas, se amarguras vos cercam, o sofrimento é o apanágio da vossa alma e muitas vezes do vosso corpo. Não desfaleçais, lembrai-vos de que os espinhos secam as rosas mas não ferem as suas pétalas. Eles são postos de tal forma pela natureza, que podem espetar mãos estranhas, mas jamais ferir a sua própria dona. A rosa está cercada de acúleos, mas nenhum só a magoa. Assim o vosso espírito, o corpo pode estar achacado de dores, pode ser vitimado pela mais cruel moléstia e o espírito se manter ileso e até mais belo pela purificação da dor. O mundo, meus amigos, é uma necessidade, o mundo é uma escola, o mundo é um meio de progresso. Para que possais escalar as moradas eternas onde não impera a dor, é necessário que deixeis na terra, no crisol do sofrimento, a impureza, tudo quanto mancha o vosso espírito, a fim de que este, qual borboleta saída do casulo, parta livre e satisfeito para a mandão da luz, da eternidade, da glória, pátria da fé. Meus amigos, vós estáis em uma casa humilde, humilde porque apenas principia, humilde porque humilde é toda a sua direção. Vós aqui não tendes pompas, vós aqui não tendes luxo, mas aqui podeis vos abeberar da fonte da verdadeira vida e saciar vossa sede, deixando que as vossas almas se inundem dessa água verdadeira que flui do trono de Jesus, deixando que os vossos espíritos se banhem nessa onda que parte do trono celestial, com o fim de, embelezando a vossa alma de preces, sobre ela caírem radiações profundas, ao ponto de tornar-vos aptos a poder vencer no meio luminoso. Qualquer de vós, atirado neste instante para a pátria da luz, como se sentiria? Como se sentiria? Quereis um exemplo? Dize-me qual de vós pode fitar o sol? Os vossos fracos olhos se enchem de água ao clarão luminoso do astro-rei e, se ele então em seu apogeu, ao meio-dia, expande os seus raios dourados, causticando a superfície da terra e fazendo rebrilhar as vagas do mar. Então, nesse momento, como que uma força desconhecida para vós, qual ferro em brasa, caustica as vossas pupilas. E por quê? Porque os vossos fracos olhos não estão habituados a divisar grandes clarões. Assim o vosso espírito não pôde ir para o mundo da luz. Preparai-o para que possa ir. Meus queridos amigos e minhas irmãs, eu desejo para todos vós, cada vez mais fé, cada vez mais esperança, cada vez mais energia, e não deixeis jamais que as coisas do mundo vos absorvam de tal forma que o vosso meio espiritual fique prejudicado. Paz e luz. Célia. Doçura e paciência. A luz santíssima do meu Senhor, espargindo-se neste momento no ambiente que vos cerca, penetre os vossos corações e os vossos sentimentos, para esclarecê-los, iluminá-los e fortificá-los na mais serena fé. Nunca demais aconselhar-vos, meus queridos irmãos e sobretudo a vós, minhas queridas irmãs, a doçura e a paciência das vossas almas. Procurai sempre, em qualquer situação da vida, ter o espírito calmo, sereno e doce. Se tudo correr bem, se a felicidade entrar nos vossos lares, serena e docemente,
Agradecei a Jesus a sua caridade sem par para com as criaturas terrenas. Se a dor penetra em vosso meio, se uma mágoa profunda, desconhecida para os outros, mas conhecida daqueles que vos cercam, punge o vosso coração sentimental, sede, ainda assim, calmos, serenos e doces, e no recolhimento da vossa alcova, dobrai os joelhos diante daquele que é vosso e nosso Pai e pedi-lhe que atenue